Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto de Terapia, o podcast que não é terapia, mas pode ser muito terapêutico. Eu me chamo Cibele Lopes, sou psicóloga e hoje quero falar aqui sobre algo que eu considero muito importante para contribuir com a sua educação psicoemocional. Nós já sabemos o quanto os ambientes negativos na nossa infância são nocivos para o nosso desenvolvimento emocional e psíquico saudáveis. Que quando se trata da nossa história, o prefácio e a introdução são profundamente elaborados na nossa infância. Então, eu te convido a tentar entender um pouco melhor sobre as nossas necessidades emocionais básicas e o quanto não tê-las atendidas lá no comecinho da nossa história impacta diretamente na maneira como nós vamos vivenciar o mundo hoje. Eu quero te ajudar a entender melhor de que maneira isso pode acontecer e principalmente te fazer pensar sobre como é que foi com você, como é que isso reflete no seu presente. E te sensibilizar, claro, mostrando o quanto buscar aprender sobre como é que funciona a sua mente, as suas emoções, pode ser fundamental para você viver melhor, de maneira mais leve. E se você for pai ou mãe, eu também sugiro que depois de ouvir e pensar sobre as suas próprias necessidades, sobre a sua própria história, que você busque entender mais a respeito desse assunto e também sobre as necessidades dos seus filhos, porque esse assunto pode ser uma trilha, um caminho muito importante para que você invista bem no desenvolvimento saudável dessa criança. Bom, quando nós nascemos, nós já chegamos ao mundo com um temperamento nosso. O que é esse temperamento? Eu até falei lá no episódio anterior. Uma combinação muito exclusiva de características que já estão presentes na gente quando nascemos e são envolvidas em aspectos hereditários, já dando um tom a quem nós já somos desde bebezinhos. Por exemplo, nós conseguimos já diferenciar o jeito de ser entre dois bebezinhos ou duas crianças ainda muito pequenas. De repente uma é mais sociável, outra mais retraída. Se a criança é mais ou menos agressiva, mais ansiosa ou mais calma, mais ou menos amável, mais ou menos distraída. E isso é inclusive observável mesmo entre dois irmãos. E esse nosso jeito especial, ele tende a ser mais permanente ao longo da vida, mais difícil de mudar. Muito embora alguns fatores do ambiente possam sim influenciar de alguma forma, mesmo que minimamente, esse nosso jeito já meio que pronto. Imagina uma criança mais tímida, mais retraída, mas que convive numa família que promove mais oportunidades de socialização saudável. Uma criança que às vezes até é mais tímida, mas ela vive num ambiente mais seguro, mais amoroso. Então ela pode se tornar sim mais amigável, mais segura, mais aberta. E uma criança, por outro lado, mais sociável, ela pode, se crescer num ambiente muito hostil, rejeitador, acabar se tornando mais retraída, mais insegura também. E esse nosso jeitinho, já desde bebezinhos, também influencia as experiências que nós iremos vivenciar, de certa forma, numa menor escala. Imagine uma criança mais agressiva, por exemplo, talvez tida como uma criança um pouco mais difícil. Ela pode acabar sendo alvo, sim, também de uma agressividade maior dos pais, do meio em que ela vive. Então, o que eu estou dizendo é que se você foi se tornando quem você é, foi graças à interação entre o seu temperamento e as experiências do meio em que você se desenvolveu. E que, portanto, a sua experiência, desde a sua primeira infância até a sua adolescência, principalmente o que você vivenciou na sua família, também com pessoas mais próximas, tem um peso muito importante na construção do enredo da história da sua vida. Uma vez que o seu mundo, quando você é criança, ele ainda é muito restrito. Então é na família o lugar onde você vai aprender, vai modelar a sua visão sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as pessoas. E dentro desses primeiros capítulos da sua história, você vai se desenvolvendo, você vai cumprindo ali na infância algumas tarefas evolutivas, enquanto você se relaciona e vai conhecendo o mundo, se inserindo no mundo. E para que você se desenvolva, 5 necessidades emocionais básicas, universais, precisam ser atendidas. A primeira delas é a de se sentir verdadeiramente aceito, conectado, ou seja, de receber amor incondicional desde o seu nascimento, se sentir protegido, amparado, seguro.
Se uma criança não se percebe segura, ela não se sente amada, cuidada ou realmente vinculada mesmo à mãe, ao pai ou alguma outra figura que cuide dela, como é que ela aprende sobre vínculos, sobre confiança, sobre empatia, sobre apego seguro, como aprende sobre o seu próprio valor? Se ela não possui uma base segura, como é que ela explora o mundo? Então, um ambiente familiar que seja rejeitador, frio, mais desconectado, talvez negligente, até abusivo, vai, infelizmente, contribuir muito para essa criança se tornar um adulto mais inseguro, com sentimentos de desvalia, de desamor. A mesma coisa acontece quando a criança não se sente atendida numa outra necessidade que também é tão importante quanto, que diz muito sobre se sentir capaz, se sentir competente, que tem a ver com a nossa necessidade de ter autonomia. A autonomia ela só é gerada através de liberdade. A criança, para construir seu senso de capacidade, ela precisa se sentir minimamente livre para explorar, no mesmo nível, claro, de pessoas da sua faixa etária. Mas é conseguir, mesmo que separada da família, funcionar de maneira mais independente. Então, como crianças que se desenvolvem, por exemplo, em famílias superprotetoras, que não permitem que ela vivencie alguma autonomia, ou até mesmo o oposto, né, com famílias que negligenciam completamente, que não se responsabilizam em nada por elas, não orientam, não direcionam minimamente, como é que elas aprendem? Como elas desenvolvem o seu senso de capacidade, o seu senso de competência, de desempenhar bem atividades, de ter papéis mais independentes. Então, são crianças que podem se tornar adultos inseguros, com sentimento de desvalia, de incompetência, de dependência, adultos altamente vulneráveis, O mundo pode ser um perigo, afinal de contas, eles nunca puderam explorar o mundo, na verdade, vivenciar suas próprias experiências solo. Ou estiveram conhecendo o mundo sem nenhum cuidado, sem nenhuma orientação, ninguém olhou por eles. Então, se separar dos pais ou de pessoas muito próximas, então, pode ficar quase impossível. Se não houver sofrimento, culpa, não há essa separação. E ter autonomia, ter liberdade, não significa não ter limites. E essa é outra necessidade emocional importante para um desenvolvimento saudável. Receber e aprender a lidar com limites, tanto externos como internos, que vão contribuir ali para a construção do senso de reciprocidade, de respeito aos direitos alheios, ao espaço alheio. Contribuir para que essa criança, por exemplo, desenvolva disciplina em relação às coisas que vão exigir disciplina na vida. Afinal, pessoas que não conhecem limites, tanto de si próprias quanto dos outros, são pessoas que tendem a ser mais egoístas, mais mimadas, terem dificuldade em assumir e lidar com responsabilidades. E o ambiente familiar, que fomenta essa falta de limites, já dá para imaginar, aquele ambiente totalmente permissivo, os pais que poupam os filhos do não, da frustração, e realmente acabam por colocar a criança quase que numa redoma, à prova de qualquer tipo de frustração. Por outro lado, se desenvolver em ambientes com aquela aceitação altamente condicional, quer dizer que reforça que a criança deve reprimir, restringir características importantes de si mesma para obter atenção, amor, aprovação, acaba deixando de atender a necessidade dessa criança de ter emoções válidas, de poder se expressar livremente. Então a criança aprende que as suas próprias vontades, suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos não são prioridade. E, claro, acabam por se tornar adultos que atendem em excesso às necessidades dos outros, que têm dificuldade em serem mais autênticas, porque buscam evitar a raiva, seja a raiva que elas mesmas podem sentir, Então, elas nunca tiveram, a raiva delas nunca pôde aparecer. Então, não sabem muito bem como lidar com isso, podem buscar a aprovação alheia, o reconhecimento alheio o tempo todo, serem muito orientadas para o outro, podem sentir muito medo de perder a conexão emocional e por isso se tornarem mais submissas ou entrarem ali num movimento de autossacrifício. Então o outro acaba estando muito no centro. São pessoas que na vida adulta acabam tendo muita dificuldade de se impor, de dizer não.
E por último, a criança também precisa ser espontânea, ela precisa ser atendida na sua necessidade de lidar com o mundo da infância, de ter prazer em ser criança. E quando ela cresce em ambientes muito rígidos, de famílias muito severas, punitivas, reprimidas, muito sérias, que pregam um autocontrole, que são muito voltados às vezes para aspectos negativos da vida, que cobram excessivamente, ela tende a se tornar um adulto que pode ser mais pessimista, mais retraído, mais reprimido emocionalmente, né? Que tem realmente dificuldade mesmo de expressar sentimentos bons ou ruins, que tende a se cobrar demais, serem muito perfeccionistas, às vezes muito críticos, não só consigo mesmo, mas com as pessoas ao seu redor também. Podem ser pessoas que acabam por sentir muita raiva, que têm muita dificuldade em lidar com erros, né, tanto seus quanto das pessoas também com quem convive, dificuldade em perdoar. Então eu te convido, depois de falar um pouquinho sobre essas necessidades na nossa história, que precisam ser atendidas, eu te convido a pensar na sua história, refletir como é que foi com você. Se você se sentiu minimamente atendido nessas necessidades. E sugiro que você faça um exercício de olhar para o seu presente, para a sua maneira de lidar com o mundo hoje, de lidar consigo mesmo, de lidar com as pessoas nas suas relações. Que você comece a ir costurando um pouco melhor a sua história. E que você não se esqueça que essas necessidades nos acompanham ao longo da vida. Elas continuam precisando serem olhadas de alguma forma, serem validadas. Afinal, o que faltou lá atrás pode ser melhor atendido agora, por que não? E para isso, o que você pode fazer é buscar mais conhecimento sobre si mesmo, tentar aplicar mais esse conhecimento na sua vida, em qualquer contexto. A história da sua vida não é dividida em blocos soltos entre si. Ela se conecta em vários pontos. E quanto mais você olha para ela, quanto mais você a compreende, você também passa a atuar sobre ela. Então você vai ter mais protagonismo na sua própria história. Bom, eu espero que o que eu trouxe aqui hoje tenha alguma valia para que você se compreenda mais, para que você compreenda o quanto a sua educação psicoemocional pode direcionar os rumos da sua história para melhor. E se fez sentido, vem conhecer um pouquinho mais sobre educação psicoemocional e relacionamentos no Instagram do @Minuto de Terapia. E não deixe de compartilhar com quem também pode encontrar algo de bom aqui. Um grande beijo e até semana que vem.